Pessoal, bom dia. Vou começar o web aqui. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é não ligar o microfone, a não ser quando a gente estiver conversando, porque senão dá interferência aqui, fica ruim. Beleza? Eu vou começar primeiro só mostrando uma coisa aqui. Aqui é o Moodle da disciplina, né? Eu criei no final do Moodle, né? Então, quando vocês entrarem no Moodle, lá no final do Moodle vai ter uma pasta chamada Bloco Web, onde eu sempre vou disponibilizar o link das webs que aconteceram, né? Então, por exemplo, da semana passada teve na terça e na quinta, aí elas já estão disponíveis aqui, e aí assim que a gente for realizando as webs, eu sempre vou depois colocando aqui, do lado do bloco da biblioteca, né? Então lá sempre vai ter o link das webs, para quem não conseguir participar aí, depois pode entrar lá e assistir, beleza? Estou disponível aí, alguma dúvida que tiver, manda primeiro uma mensagem no chat aí, e aí depois, para organizar, a gente organiza a fila aí, vamos dizer assim. O Rafael aí está com alguma dúvida? Pode falar aí, Rafael. Então, eu fiz a lista inteira e aí eu vi as que você já tinha corrigido e eu fiquei com dúvida na 2, 5 e na Não, mas vamos, 20. vamos por partes. De qual lista que você está falando? Terceira lista. Ah, As questões 2, 5 e 23. Eu vou escrever aqui, peraí. qual que é a sua dúvida? Por exemplo, exercício 2 aí, eu estou vendo. Qual que é a sua dúvida aí? Deixa eu pegar o caderno aqui para lembrar. A 23 eu lembro porque eu não consegui desenvolver a parte de baixo da fração. Que você faz a multiplicação que você descreve como A e B lá na 23, e aí embaixo dá 1 igual tá dando na resposta. Só que a parte de baixo da resposta, que é 9, eu não consegui chegar. É 1 Exercício, sobre 9 a resposta. exercício 23 da terceira lista? Sim. Peraí. Peraí que eu vou disponibilizar aí. Ô Rafael, Eu. ela está resolvida na lista em PDF. Você chegou a observar? Ela lá está como exercício 21, é o último exercício. Então, exercício 23, aí eu vou te pedir para depois dar uma olhada lá, porque é uma substituição, ela está resolvida lá, no arquivo PDF, certo? Ele tá, vou até só disponibilizar para você aqui, ó, só para você ter uma ideia onde que você vai. Tá conseguindo ver aí? Entendi. Entendeu? Então é uma substituição aqui. Ó. Você vai chamar raiz de x, raiz cúbica de x igual a t. Na verdade, isso aqui em cima aqui é o raiz de x, raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado. Essa parte de cima, né? Mas de qualquer forma, por isso que é feita essa substituição aqui, ó. Aqui, ó, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui só para você ver uma coisa. Ó. Porque aquilo ali, a parte de cima, eu vou escrever aqui só a parte de cima. Ó. É a mesma coisa que raiz cúbica de x menos 1 ao cubo. Porque aí vai ser ao cubo não, ao quadrado. Ao quadrado aqui, ó. Aí vai ficar quadrado do primeiro, raiz cúbica de x ao quadrado,
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar raiz cúbica de x, mais o quadrado do segundo vai ficar mais 1. Não é isso que está lá? Raiz cúbica, tá lá. Sim. Então, aí, na verdade, o que vai acontecer? Você vai ter raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado na parte de cima. É lógico que tem que colocar a palavra limite. Eu só estou explicando aqui o motivo da substituição. Tem isso aqui, ó. Então, aí, como aqui trata a ideia de raiz cúbica, aí por isso que eu fiz a substituição. Aí não precisa chamar o x de t ao cubo. Aí você pode fazer como eu fiz aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na resolução. Olha só, eu chamei toda a raiz cúbica de x de t, certo? E o x de t ao cubo. Fica a critério, porque olha só, no exercício anterior não tinha raiz cúbica de x, raiz quarta de x. Aí eu chamei o x de t elevado a 12, não foi isso? Né? Na resolução. Aqui é a mesma coisa, mas como é só raiz cúbica, você pode chamar o x só de t ao cubo. Ó. Pode usar essa substituição aqui, ó. E aí você consegue resolver. Mas é porque, assim, na verdade, essa substituição que eu fiz aí na resolução, ela primeiro ela parte desse entendimento aqui, ó, de que o numerador é igual a isso aqui, ó, certo? Então, na verdade, eu te aconselho até quando você for resolver, antes de passar dessa expressão, você está conseguindo ver aí? Tá aqui com 20. Sim. Então, antes de passar disso aqui já para a substituição, pega isso aqui e esse numerador aqui, ó, essa expressão de cima aqui, escreve ela desse jeito aqui, ó, raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado. E aí vai ficar essa expressão igual tá aqui, ó. Aí vai ficar o limite, aí vai ficar o raiz cúbica de x menos 1 elevado ao quadrado sobre x menos 1 ao quadrado, né? Continua dando a indeterminação. E aí, ó, como aqui apareceu raiz cúbica, você pega esse x aqui, né, e chama ele de t ao cubo, certo? Aí só tomar cuidado, né, que eu acho que eu até fiz essa observação, mas eu acho que eu fiz na resolução de exercício. Quando você estiver trabalhando com raiz e esse índice aqui for um índice par, sempre quando você for substituir, né, colocar a observação assim, ó, trabalhando com t maior do que zero, por exemplo. Né? Por quê? Porque quando você faz a substituição, aí lá o x tende a um valor, o t, consequentemente, vai tender a outro valor. E quando o índice aqui é par, pode ser que esse t tenda a mais ou menos o valor, por exemplo, mais ou menos 1. Aí quando você coloca essa observação, t maior ou igual a zero, você exclui esse negativo. E aí você consegue fazer a substituição de forma mais fácil, trabalhando com valor positivo. Nesse caso, não precisa dessa observação, porque o índice da raiz aqui, ó, é ímpar. Então, basta você chamar x de t ao cubo. Aí, quando você chamar x de t ao cubo, já vai aparecer isso aqui, ó, né? E o cuidado que a gente tem que ter, aqui eu não coloquei porque eu fiz de forma direta, o cuidado que você tem que ter é, além de substituir a expressão, né, igual aqui é tudo em relação a x, passou a ser em relação a t, é também trocar essa variável aqui de baixo. Ó. Observe que x tende a 1, se você colocar 1 aqui no lugar do x, o t vai ser igual a raiz cúbica de 1. Raiz cúbica de 1 é igual a 1. Né? Agora, se aqui fosse raiz quadrada de 1 seria mais ou menos 1. Aí, como ia gerar esse problema do mais ou menos, por isso que seria interessante colocar aqui antes, ó, t maior do que zero. Nesse caso, não precisa, porque a raiz é de índice ímpar aí. Beleza? Exercício 23 é esse aí, né? Aí você dá uma olhada depois, se tiver alguma dúvida ainda, você me fala. Agora, deixa eu ver os outros. É que eu tenho... Pode falar. Desculpa. É porque eu tenho muita dificuldade para enxergar, porque quando eu não tinha percebido que dava para fazer raiz cúbica de menos 1, acho que é menos 1, ao quadrado, que você mostrou aí. Uhum. Eu tenho dificuldade para enxergar esse tipo de coisa. Quando nas outras ali que também tinham funções do segundo grau, eu enxergava tipo, com muita facilidade, mas nesse caso aí, eu tenho esse problema de conseguir enxergar que dá para você transformar uma função do primeiro grau ao quadrado. Uhum. Não, mas nesse exercício aí está mais difícil mesmo. Realmente ela ficou um pouco mais complicada. Os outros, o 2 e o 5, né? Ah, tá, achei que era 2 e 3. O 2, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo aí? Sim. O 2 é esse aqui. No caso,
gera a indeterminação. Primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, primeiro substitui o valor lá, vai encontrar, por exemplo, 0 sobre 0, e aí trabalha a função. O que eu recomendo é você pegar essa função, escreve ela lá embaixo, né? E vai trabalhar ela, desenvolver essa função aqui, certo? Embaixo aqui é mais simples, que é x ao quadrado menos 1, a diferença de dois quadrados, x menos 1 vezes x mais 1, não precisa usar nenhum recurso. Eu estou falando para usar sempre o Briot-Ruffini, que é uma forma que eu acho mais fácil. Tem gente que usa outras ferramentas, aí fica a critério. Então, aqui na parte de cima é a raiz. Na verdade, o primeiro entendimento que vocês têm que ter é o seguinte, se você substituir um valor de x, igual aqui em cima num polinômio como esse, deu 0, quer dizer que o valor do x, que no caso aqui é o menos 1, é uma raiz desse polinômio. Então, aí você pode fazer o Briot-Ruffini. Como aqui é raiz cúbica, quem acompanha o x ao cubo é 1. Como lá em cima não tem x ao quadrado é 0. Como não tem o x, também é 0. E o termo independente é 1. Tranquilo isso aqui? Essa parte do Briot-Ruffini. Então, repete 1 menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Aqui vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. 1 mais 0 é 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Aqui tem que dar 0. Esse 0 que está aqui é o mesmo 0 que está aqui em cima. Se aqui der um valor diferente de 0, quer dizer que a divisão do polinômio x ao cubo mais 1 por x mais 1, né? Ela não é exata. Se ela não é exata, quer dizer que sobra resto. E esse valor que está aqui é o resto da divisão, certo? Então, se aqui der um valor diferente de 0 e aqui deu 0, alguma coisa está errada, né? Sempre que aqui der 0, aqui também vai dar 0. Como o polinômio de cima, né, é um polinômio de grau 3, então a gente vai escrever ele aqui assim, ó, x mais 1 vezes... Esse primeiro item aqui é referente à raiz, né? Como a raiz é menos 1, a gente escreve x menos a raiz. X menos o menos 1, x mais 1. E como era de grau 3, isso que sobrou aqui é polinômio de grau 2. Aí fica x ao quadrado menos x mais 1. Então, isso veio para cá. Ó. X ao quadrado menos x mais 1. Cancela esse com esse. Aí eu vou colocar aqui na frente sem colocar igual. Porque tem gente que vem aqui e coloca o igual aqui. Ó. Não. Aqui eu vou colocar outra coisa. É o limite. Eu vou voltar com o limite. E aí eu vou pegar a expressão que sobrou ali. Ó. X ao quadrado menos x mais 1 sobre x menos 1. E vou fazer o limite com x tendendo a menos 1. Eu só simplifiquei a minha expressão. Aí eu vou substituir. Então, menos 1 ao quadrado aqui vai ficar 1. Menos 1 com esse menos vai ficar 1. Mais 1 sobre menos 1 com menos 1. Então, vai dar menos 3 meios aí. Então, a resposta lá está essa mesmo, menos 3 meios. Sim, eu tive dificuldade para fazer Briot-Ruffini. Acho que foi na parte de cima. O Briot-Ruffini, na verdade, assim, ele é muito útil em diversas situações. Tem um pessoal que começa a colocar um negócio de evidência para colocar. Eu aconselho assim, faz mais Briot-Ruffini, aprende isso, porque ele vai te facilitar muitas coisas. Daqui a pouco, por exemplo, quando a gente for fazer a parte de integral, tem uma técnica que chama de integral por frações parciais, que a gente precisa trabalhar o tempo todo com encontrar raiz de polinômio, reescrever polinômio, por aí vai. Né? Então, eu acho que o Briot-Ruffini é algo que atende bem. Entendeu? Então, assim, eu acho que teoricamente já era para vocês chegarem aqui no ensino superior com isso bem esclarecido, porque teoricamente o Briot-Ruffini a gente estuda lá no ensino médio no terceiro ano, só que às vezes não dá tempo, ou às vezes vê rápido, né? Então, às vezes a gente nem entende muito bem a utilidade dele, né? Mas eu aconselho a usar. Exercício 5 aí, é esse aqui, né? Então, primeira coisa, se você substituir o x por 5 meios, vai dar 0 embaixo, 0 em cima, né? Aqui, ó, eu vou só pegar a expressão, ó, 2t ao quadrado menos 3t menos 5 sobre 2t menos 5. Se você observar essa parte de baixo aqui, ó, se você colocar em evidência o 2, vai dar t menos 5 meios. Ó, né? Por isso que o 5 meios zera a parte de baixo. Ó. Não é à toa, porque na verdade ele pode ser escrito dessa forma. Então a parte de baixo não tem o que fazer. A parte de cima, você não precisa nem fazer Briot-Ruffini, porque é uma função de segundo grau, você pode simplesmente calcular delta. Então b ao quadrado vai dar 9 menos 4ac. Vai ser mais 40, então delta é 49.
Os valores de x são menos b, vai dar 3, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como o a aqui é 2, então vai ficar 4. Então vai dar 10 sobre 4, que é 5 meios. E 3 menos 7 é menos 4, dividido por 4 vai ficar menos 1. Então a parte de cima eu vou colocar aqui, vai ficar assim, ó, x menos a primeira raiz, x menos 5 meios, x menos a segunda raiz é o menos 1, então menos 1 vai ficar mais 1. O cuidado que você tem que ter aqui é o seguinte, por exemplo, quando você está trabalhando com polinômio e você vai fatorar um polinômio, isso aqui é fatorar um polinômio, escrever ele como multiplicação desses termos aí. Se você encontra todas as raízes possíveis, o que quer dizer isso? Um polinômio de grau 2 pode ter até 2 raízes, um polinômio de grau 3 pode ter até 3 raízes e assim por diante. Então aqui é um polinômio de grau 2, eu encontrei 2 raízes, mesmo que elas sejam iguais. Então eu coloquei aqui um termo e coloquei aqui outro termo. Quando isso acontece, você tem que ter o cuidado de verificar esse valor aqui, ó. Se esse valor da maior potência for diferente de 1, eu tenho que colocar ele aqui na frente. Senão você erra o exercício. Quando você está desenvolvendo, às vezes você tem lá um polinômio de grau 5, né? Um monte de outras coisas. Aí você descobriu uma raiz dele que é o x igual a 1. Aí você vai escrever ele como x menos 1 vezes alguma coisa. Aí você faz o Briot-Ruffini e acha aqui um polinômio de grau 4 que você vai colocar aqui. Então vai ficar aqui 3x à quarta, não sei o que, não sei o que. Aí você não vai colocar esse 3 aqui não. Por quê? Porque isso aqui é um polinômio de grau 5, é só se você tivesse 5 raízes, por exemplo, x menos 1 vezes x menos 1, vezes x mais 2 e assim vai. Se você encontrasse as 5 raízes e escrevesse assim, aí você teria que colocar o 3 na frente multiplicando. Então isso é uma regra de fatoração. Deu para entender isso aí? Sim. Então aí você cancela esse com esse. Aqui não é x não, aqui é t. Só corrigir aqui que é t. Cancela esse com esse e vai sobrar só o t mais 1, ó. Ou seja, então aí eu vou voltar com a palavra limite aqui, ó, limite, e aí eu vou substituir essa expressão toda aqui por t mais 1. E substituir o t por 5 meios. Aí vai ficar 5 meios mais 1, então 2 vezes 1 aqui, 2 mais 5, 7, então a resposta 7 meios aí. Né? Cuidado que tem que ter aqui é de formalidade. Primeiro, né? Eu aconselho você a fazer a conta. Se você quiser colocar até um asterisco aqui, ó, aí você vai mexer com a função aqui. Aqui não vai aparecer a palavra limite. Ó. Não tem palavra limite aqui não. Certo? Mexeu tudo que tinha que mexer. Aí eu vim aqui e coloquei o igual aqui, porque aqui tem igual. Ó, limite, continua falando de limite. Eu só substituí essa expressão por essa expressão que eu encontrei aqui. E aí substitui o t pelo valor, aí some a palavra limite. Porque tem gente que pega e coloca aqui isso aqui é igual a isso aqui, aí tá errado. Não é igual. Então essa formalidade matemática aí é que a gente tem que tomar cuidado na resolução desses exercícios aí. Beleza? Beleza. Eu tinha feito, porque eu não vi Briot-Ruffini no ensino médio. Aí eu tentei fazer a lista toda que tinha função de terceiro grau, segundo grau, eu ia fazendo Briot-Ruffini. Aí essa aí, que é segundo grau, eu fiz Briot-Ruffini, só que deu 2x mais 2 e x menos 5 dividido por 2x menos 5. Aí eu queria trocar o 2x mais 2 e o x menos 5 por 2x menos 5 e x mais 2. Eu posso fazer isso? Não, pera aí, deixa eu... Você fez Briot-Ruffini, então você colocou aqui, ó, 5 meios. Sim. Aqui é 2, quais são os outros valores que estão lá? Só para... Só um minuto. 2, menos 3 e menos 5. Menos 3 e menos 5 aqui? Uhum. Então aqui 2 você multiplicou aqui, deu 5. 5 menos 3 deu 2, não é isso? Uhum. 5 multiplicou aqui, deu 5, menos 5 deu 0. Deu 0. Então aí lá na parte de baixo já era 2 vezes t menos 5 meios. Aí olha só, aí aqui, quando você faz Briot-Ruffini, você não vai colocar que é 2 na frente aqui não. Você coloca o t menos 5 meios, beleza? Por causa da raiz, vezes o que sobrou. O que sobrou foi o 2t mais 2. Não é isso? Aí olha só, aí aqui ó, vai ficar assim, ó. Tá claro isso aqui, ô Rafael? Sim. Aí aqui vai ficar, ó, o t menos 5 meios eu posso cancelar com esse aqui, ó, né? Aí vai ficar 2t mais 2 sobre 2. Aí
a gente faz direto, né? Mas seria colocar o 2 em evidência na parte de cima e cancelar esse com esse. Então sobra ter mais um. Então é da mesma coisa, entendeu? Aí o cuidado que a gente tem que ter, olha só, aqui não apareceu aquele 2 que a gente colocava, não. Ele não apareceu aqui por quê? Porque está embutido aqui, ó. Aonde que ele aparece aqui, ó? Quando eu coloco em evidência, entendeu? Então, assim, eu encontrei meu erro. Eu coloquei o T menos 5 e não T menos 5 dividido por 2. Não, entendi, então. Não, beleza. Ô, professor. Oi, deixa... pode falar. É só uma última pergunta que acabou surgindo no meio dessas suas explicações, porque semana passada mesmo você tinha me dado o exemplo de que quando a gente substitui o valor de um limite, quando tende a 4, a gente vai lá e substitui o 4 na função, a gente não escreve mais a palavra limite, isso é uma regra de escrita, certo? Uhum. E hoje também você deu o exemplo ali que a gente não coloca o igual no exemplo que você deu, acho que da 23 ou da 2. Todas essas regras, assim, são um pouco complicadas para mim, entre aspas, decorar. Eu acabo escrevendo errado. Você tem alguma dica para me ajudar nisso? Ou entendeu o meu problema? Rafael, isso aí não tenho muito o que falar, não, porque na verdade é o entendimento sobre o processo. Você entendeu? É entender o que é o limite. Limite é uma conta. Se você está mexendo com a função, não é limite que você está fazendo, entendeu? Se eu estou lá calculando Brio-Ruffini, isso não é o limite. Isso aí eu estou mexendo na função. O limite é outra operação. Então, é o entendimento do exercício. Eu peço para tomar cuidado, porque de acordo com o que a pessoa coloca ou deixa de colocar, ela perde ponto, né? Então, muitas vezes os alunos perdem ponto. Então, é observar isso até na resolução dos exercícios. Olha os exemplos que eu fiz. Então, todo exercício que eu resolvo lá, eu falo muito sobre isso. Então, é assistir. Mesmo é o que eu falo. Mesmo, por exemplo, você fez os exercícios, não teve dúvida? Abra um ou outro exercício lá mesmo, só para ver a resolução, até para criar essa cultura. Né? Porque é uma questão de entendimento. Aí é entender o que é o limite. Né? Quando eu pego uma função e estou ali achando raiz, estou fatorando, simplificando, isso não é o limite. Então, você tira a função, você não precisa ficar copiando a palavra limite. Coloca lá num canto, faz as contas. Lembrando que numa prova essas contas elas têm que estar lá para eu analisar, né? Mas é entendimento sobre o conteúdo. Não tem assim muito nem o que falar a respeito disso, até porque isso vai variar de exercício para exercício. Tem gente, por exemplo, que vai repetindo o limite e fazendo as contas, né, com a palavra limite na frente. Então aí é critério da pessoa. A pessoa pode fazer isso também. Eu gosto de explicar de forma separada para não confundir, né? Mas é a critério aí, beleza? Eu acho que o Marco Túlio também mandou uma mensagem aí, queria tirar alguma dúvida? Não, na hora que você está explicando para ele, já tirou minha dúvida, já? Não, beleza, então. Se tiver alguma outra dúvida aí, gente, manda aí no chat aí e depois pode abrir o microfone aí, né? Essa parte de determinação aí, ela é importante, porque ela vai explorar muito aí conhecimentos do ensino básico, né? Então, muita gente aí já vai ter uma série de dificuldades, porque vai começar a perceber alguns entraves que a falta de alguns conhecimentos do ensino básico vão gerar nessa parte do conteúdo aí, beleza? Mas estou à disposição, se tiver alguma outra dúvida. Às vezes alguma coisa que assistiu numa videoaula, fala assim, essa parte teórica, eu não entendi o que o senhor fez daqui para lá, pode falar também, que eu estou à disposição aí. Ô, Rafael, beleza? Se tiver dúvida aí, tranquilo. Tem alguém digitando aí, se quiser abrir o áudio e falar aí, pode falar, viu? Oi, Alessandro, tudo bem? Tudo jóia, pode falar aí, como que eu posso te ajudar? A minha dúvida ela ainda está no exercício 2, da lista 2. Tem problema? Não, tem não. Exercício 2 da lista 2. Não, desculpa, é só a lista 2. É que quando eu coloco a minha função e é um módulo,
sempre quando eu vou fazer o gráfico dela, eu vejo que o gráfico dela é espelhado. Por exemplo, ele não tem uma parte negativa. É por causa da definição do módulo? Depende, né? É assim, não é que sempre vai ser positiva, não. Isso depende muito de como ela é montada, sabe? Depende muito, na verdade, do que a gente chama de lei de formação, né? Porque às vezes, por exemplo, tem uma função f de x. Vou dar um exemplo aqui para você. Módulo de x mais 1. Se você fizer o gráfico dela aqui, ele vai dar espelhado. Ele vai passar aqui no ponto menos 1, ó. Aí provavelmente ele vai vir aqui e vai vir para cá. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, f de x igual a módulo de x mais 1 menos 2, vai ser esse mesmo gráfico, só que ao invés de tocar no menos 1 aqui no ponto 0, ele vai tocar no menos 1 aqui no ponto menos 2. Ó. O gráfico viria aqui embaixo, faria alguma coisa assim, ó, né? Então, isso depende muito disso aqui, ó, que é a lei de formação, né? Isso depende muito de como essa função está sendo escrita, né? O módulo, sim, esse sempre vai gerar um valor maior ou igual a 0. Mas a função, ela pode ter coisas além do módulo, entendeu? Então, acaba que... agora, esse comportamento espelhado da função modular, ele acontece, né? Porque ela vai pegar a parte negativa e transformar em parte positiva. Agora, vamos supor que a função tenha alguma coisa a mais, né? Às vezes, no lugar de ser só um módulo, vai ser alguma coisa assim, ó, f de x igual a módulo de x mais 1 menos 3x ao quadrado, ou mais 2x. Aí você já mexe na estrutura da função. Então, aí pode ser que ela não vai ter o comportamento espelhado. Isso depende muito da formação, da lei de formação que a gente fala, que é essa escrita da função. Agora, o módulo em si, esse sim é sempre um resultado maior ou igual a 0, ele causa esse espelhamento que a gente vê nos gráficos. Mas a função pode ter outras coisas que impeçam esse espelhamento. E também essas outras coisas podem gerar parte negativa e por aí vai. Mas o módulo não, o módulo é sempre positivo ou igual a 0 aí. Esse deslocamento, por exemplo, do 2, eu posso entender daquela parte de geometria que a gente aprende do lugar geométrico, que esse ponto vai estar deslocado, igual você pôs mais 2. Aí vai estar deslocado. Na verdade, o deslocamento aqui acontece em vários sentidos. Depende, por exemplo, se você acrescentar um número fora, se ele for positivo, o gráfico sobe, se ele for negativo, o gráfico desce. Se o x que está dentro tiver multiplicado, por exemplo, por um número maior do que 1, o gráfico abre. Se tiver multiplicado por um número menor do que 1, o gráfico fecha. Então, a variação depende muito, né, de uma série de fatores. Isso também porque eu estou falando só do módulo de uma função de primeiro grau, né? Se você já começa a trabalhar com um módulo, por exemplo, e aí você tem uma função de segundo grau dentro, aí o gráfico já tem outro comportamento, né? Então, por exemplo, assim, você pega lá a função modular. E aí aqui é o módulo, aqui dentro você tem x ao quadrado com um monte de outras coisas. Então, às vezes, o gráfico, né, dessa parte de dentro sem o módulo seria uma parábola aqui assim, ó. Aí o que o módulo faz? Ele elimina essa parte negativa e transforma ela em positiva. Então, o gráfico seria alguma coisa assim, ó, viria aqui, faria essa volta e viria para cá. Aí uma série de implicações aconteceriam de acordo com os coeficientes desse polinômio. Então, na verdade, não tem como a gente falar muito sobre essas observações, que lá no ensino médio eram mais comuns, porque lá você tinha restrição. Às vezes você estava estudando uma reta e aí você fazia uma análise do deslocamento da reta a partir da mudança do valor do A, que é o valor do coeficiente angular, né? E por aí vai, a parábola, você analisava um pouco a abertura, a amplitude dela. Agora aqui não, aqui nós já estamos trabalhando com qualquer tipo de função. Então fica mais difícil para você definir algumas variações, entendeu? Então vai variar. Isso aí você vai ter que analisar exercício por exercício, função por função, né? É aquilo que eu comentei, vocês vão precisar muito trabalhar essa parte gráfica, né? Em muitas situações essa parte gráfica vai ser exigida de vocês. E isso aí é uma coisa que com o tempo, né, vocês vão ter que ir aperfeiçoando, porque eu sei que, infelizmente, para muitos de vocês não foi uma realidade do ensino básico, né? Por exemplo, gráficos de funções trigonométricas e por aí vai. Então, a gente tem uma variação grande de coisas aqui no cálculo
e aí fica difícil a gente assim, tentar cercá-las de forma a criar padrões, né? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. E agora, da segunda lista, tem algum exercício específico que você ficou com alguma dúvida? Assim, eu não fiquei com dúvida, mas quando eu fui refazer ele, por exemplo, deixa eu pegar aqui, módulo de x menos 4, eu tinha que analisar o caso do menos x menos 4 e eu tinha que analisar o caso do x menos 4. Só que, em primeira olhada, eu não estava com essa ideia, porque a minha concepção de módulo que veio do ensino médio é apenas que o valor que está dentro dele, ele vai sair sempre positivo, maior que zero. Então eu não estava com essa ideia de eu ter que analisar 2 casos. Eu apenas analisava o caso positivo. E sempre dava uma parte incompleta. Na verdade, aí tem que tomar cuidado que não é nem 10 mais 4 menos 4, né? Esse mais e esse menos aí é só de aproximação. Então, na verdade, a direita do 4 é a esquerda do 4. Por isso que no exercício aí eu pedi para vocês fazerem o esboço do gráfico e calcular. Na verdade, aí vocês têm 2 formas de ver a mesma coisa, né? Porque é uma análise que você pode fazer. Ou agora que eu percebi que o microfone estava desativado. Na verdade, aí o cuidado que tem que ter aí é que não é uma análise tão simplória como às vezes a gente pensa, não. Eu até pedi para vocês fazerem 2 coisas. O esboço do gráfico também, para vocês perceberem que você pode fazer essa análise nesse caso aí por mais de uma forma. Primeira coisa, quando você vai trabalhar com limite, é que você tem que reescrever a função modular, né? Não dá para você fazer uma análise assim, sobre o módulo às vezes, né? Na maior parte das vezes, né, você vai ter que fazer uma análise da função sem módulo. E aí a gente tem que saber reescrever a função modular. Então, por exemplo, aqui, ó, esse x menos 4 aqui, ele vai ser igual a zero quando? Quando o x for igual a 4. Então, a gente consegue encontrar o valor que zera a função que está aqui dentro do módulo. E aí a gente faz 2 análises. O que acontece com o valor do x antes, o que acontece com a função para valores de x antes do 4 e o que acontece com a função para valores de x maiores do que 4. Né? Então, sempre que tem um módulo, a primeira coisa que você faz é analisar quais são os valores que zeram esse módulo. Então, aí eu descobri que quem zera um módulo é o 4. Então, eu vou analisar o que acontece antes do 4 e o que acontece depois do 4. Aí a gente faz assim, ó, módulo de x menos 4. Primeiro, eu vou analisar essa parte aqui, ó, x menor do que 4. Se eu pegar um valor menor do que 4 e colocar aqui, por exemplo, 3 menos 4 vai dar menos 1. Né? Então, quer dizer que o que está aqui dentro é menor do que 0 quando o x é menor do que 4. E aí, como que eu vou fazer, então? Aí eu vou pegar o módulo e escrever ele assim, ó, módulo de x menos 4. Se o que está aqui dentro é negativo, o módulo troca o sinal dele. Então, isso aqui vai ficar como menos x mais 4. Né? A mesma coisa acontece aqui, ó, x maior do que 4. Aí eu pego o módulo, escrevo aqui, e vou pensar qual que é o valor do que está dentro do módulo quando x é maior do que 4. Aí pensa um valor de x maior do que 4, 5. Se eu coloco o 5 aqui, 5 menos 4 dá 1, ou seja, está dando resultado positivo. E o módulo de um número positivo é igual ao próprio número, ou seja, módulo de x menos 4 é igual a x menos 4. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que saber fazer, certo? E aí, essa função aqui, ó, ela vai ser reescrita assim, ó. Ela vai ficar assim, ó, f de x vai ser igual a menos x mais 4, que é isso aqui, ó, quando x for menor do que 4, quando x for menor do que 4, né? E ela vai ser igual a x menos 4, quando x for maior do que 4. Aí eu vou colocar agora o sinal de igual, na de cima ou na de baixo. Eu vou ver qual desses dois aqui, ó, deu valor positivo. Esse aqui deu valor de positivo, quer dizer que foi essa situação aqui, ó, para x maior do que 4. Então eu venho aqui e coloco o sinal de igual. Então eu já não vou analisar nessa função aqui, e sim eu vou analisar nessa função aqui, ó. Aí aqui é o seguinte, beleza, essa função aqui, ó. Primeiro, pediu para fazer o esboço do gráfico. Se você fizer o esboço do gráfico aqui, julgando valores, né? Você vai encontrar alguma coisa assim, vai vir aqui,
vai pegar nesse ponto aqui e vai vir para cá, né? E esse ponto aqui vai ser justamente o 4. O gráfico vai ser isso, mas aí sempre que pedir para fazer gráfico, você tem que justificar. Então aí você vai pegar 2 pontos aqui, 2 pontos aqui e fazer o gráfico, né? Aí você vai chegar a isso aqui. Aí pede para calcular o limite. Limite da função quando o x tende a 4 pela esquerda. Então esse 4 aqui, isso aqui não lê menos 4, né? Toma cuidado com a leitura. Isso aqui é 4 à esquerda, né? Então não lê isso como menos 4, e sim como 4 à esquerda, né? E limite da função quando o x tende a 4 pela direita, né? Isso aqui tem 2 formas da gente fazer, né? Nesse contexto aqui, ó. Deixa eu só apagar essa parte aqui. A primeira forma de fazer isso aqui é graficamente. Olha só, se x se aproxima geometricamente, né? Se x se aproxima de 4 pela esquerda, olha só o x se aproximando de 4 pela esquerda. O valor de x está vindo aqui. O que acontece com o gráfico? O gráfico está descendo. E ele vai ficando cada vez mais próximo desse ponto. Em relação a y, qual que é o valor desse ponto aqui? Ó? É 0. Então o limite à esquerda é 0. Aqui o de baixo, ó, limite da função quando o x tende a 4 pela direita. O que quer dizer isso? O que acontece com a função, ou seja, o que acontece com o valor de y à medida que o x se aproxima de 4 pela direita? O valor de x se aproximando de 4 pela direita, o gráfico está vindo aqui, ó, vindo aqui e se aproximando também desse ponto, que o valor de y dele é esse aqui, que é o 0. Então aqui também dá 0. Como os dois são iguais, aí eu posso juntar essas informações e falar que o limite da função quando o x tende a 0 é igual a 4, melhor dizendo, é igual a 0. Então, isso aqui, toda vez que isso aqui aparece, subentende isso e isso ao mesmo tempo. Por isso que se esse resultado for diferente desse, esse aqui não existiria. Mas não é o caso aqui, porque os dois deram resultados iguais a 0. E também você poderia ter feito essa conta aqui, ó, né? Como que você faria essa conta aqui, então, no caso? Aqui seria assim, ó, limite quando o x tende a 4 pela esquerda. Se x tende a 4 pela esquerda, o x é menor do que 4. E se ele é menor do que 4, a função é essa aqui, ó. Então, aí no lugar de escrever esse f de x que estava aqui embaixo, eu vou colocar a função, ó, menos x mais 4. Substituindo o x por 4, vai ficar menos 4 mais 4, vai dar 0. Limite quando o x tende a 4 pela direita. X tendendo a 4 pela direita, o x é maior do que 4. E se o x é maior do que 4, a função é essa aqui, ó. Então, aqui é x menos 4. E substituindo o 4 aqui também vai dar 0. Como esse deu 0 e esse deu 0, eu tiro a mesma conclusão, que é a limite da função no ponto ser igual a 0. Então, o entendimento é algo... O que a gente está tratando aqui agora é de algo muito mais complexo do que simplesmente a ideia de que o módulo gera um resultado sempre positivo, né? Então, é um entendimento da função e uma análise a partir de alguma variação de x, né, e a sua consequência em relação a y, né? Então, não é você pegar o módulo e simplesmente olhar para ele e tentar achar um comportamento para ele, não, porque você tem uma variação no valor de x, né? Então, além de saber fazer o gráfico, você tem que também saber reescrever a função. Você tem que saber trabalhar tanto geometricamente, gráfico, essa coisa, como algebricamente, ou seja, trabalhar as contas como eu fiz no exemplo ali. Beleza? Beleza. Eu acho. Pode falar. Pode falar. Eu acho que para entender assim melhor, primeiro fazer o gráfico, depois os limites. Não fica, eu acho que fica mais claro. Isso é muito relativo pelo seguinte, vai ter boa parte das funções, igual você pegar aí, você vai chegar na lista 3. A maior parte dos exercícios da lista 3, você não vai conseguir montar o gráfico deles, né? Por isso que a gente, assim, a visão geométrica, ela é boa, mas ela é muito restrita porque você não consegue trabalhar geometricamente o gráfico de todas as funções, né? Vai ter uma restrição muito grande. Inicialmente, se você pegar, por exemplo, a primeira lista, essa segunda lista, você vai ver que as funções são funções, às vezes, mais simples de trabalhar, justamente para a gente explorar essa parte geométrica e a parte
algébrica, né? Quando a gente fala algébrica, essas são as contas. Agora, a partir do momento que a gente vai evoluindo na disciplina, por exemplo, quando você pegar a lista 3, a maior parte dos exercícios aí você não vai nem conseguir imaginar o que é o gráfico dessa função, né? Então aí você vai ter que ter um domínio algébrico, né? Com certeza, assim, aí eu concordo com você, quando é possível a gente fazer o gráfico, o entendimento do que está acontecendo, ele é muito maior do que você simplesmente fazer a conta. Mas é muito restrito, são poucos exercícios que vão te permitir essa análise geométrica, entendeu? A gente usa muito a parte geométrica no início para a gente tentar explicar os conceitos que estão por trás da ideia de limite, né? Porque é algo muito mais abstrato do que vocês estão acostumados a estudar, né? No ensino básico, no ensino médio, por exemplo, né? Apesar de você substituir o x por um valor, né? Você tem que ter um entendimento de que existe ali um movimento que é muito mais complexo do que a simples substituição, né? Quando eu ponho o x, troco o x por 4, eu tenho que entender ali que o valor de x está se aproximando pela esquerda e pela direita. Então, geometricamente, realmente fica mais fácil de perceber, né? Mas, como eu disse, assim, ao longo do curso, essa restrição geométrica ela vai acabar te gerando assim, a necessidade de fazer as contas, né? De partir para a parte algébrica mesmo. Beleza? Alguma outra dúvida aí? Não, tá tranquilo. Aí eu vou finalizar a aula, tudo bem? Tá, joia. E assim, e só é aquilo que eu falei, acelera, faça os exercícios, tenta chegar na terceira lista o quanto antes, porque, por exemplo, eu tinha comentado semana passada, mas a partir, eu vou, dessa sexta-feira dessa semana, sábado, eu já vou disponibilizar mais materiais, aí, ó, já vão ser mais duas listas de exercícios já, né? Então, aí já vai de 3 para 5 listas, então não deixa acumular, não. Porque cálculo a gente não pode deixar acumular, não. Eu sei que vocês têm outros conteúdos, mas esse início aí ele é importante para a gente conseguir desenvolver bem a disciplina aí, beleza? Mais alguma dúvida aí, gente?